Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui nesta manhã de quinta-feira e mais uma aula para o curso técnico em câmbio em serviços jurídicos. Beleza, minha gente? Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou aqui nos estúdios do canal Educação, mais especificamente no estúdio 6, com o Jackson, diretor de imagens. O Joseni é o nosso prof assistente. E nós vamos juntos aqui neste encontro até às 9 horas da manhã deste dia 22 de setembro do ano de 2022. Beleza, minha gente? Câmbio. Jackson, bota o slide todo aí na tela, por favor, e deixe-me consultar aqui as minhas fontes para que eu possa compartilhar com a galera aqui sobre o dia de hoje. Hoje é dia de quê? Então, deixa eu olhar aqui. Vamos lá, muito bem. Rapaz, Jackson, cara, nem te conto. Volta aqui para mim. Nem te conto, bicho. Hoje, 22 de setembro do ano de 2022, nós estamos nos 265 dias do ano de 2022, viu? E hoje é dia da abertura da temporada de churrasco no Hemisfério Sul. Que tal? Beleza? Lá em casa também. Já que você está dizendo que vai atrasar lá a comemoração do churrasco no Hemisfério Sul na casa dele, eu estou dizendo que lá em casa também. Então, nós temos aqui a abertura de temporada de churrasco no Hemisfério Sul. Então, abaixo da linha do Equador, tá valendo aí comemorar com churrasco. Hoje é dia da apreciação do elefante. Olha só, beleza? É lindão mesmo o elefante. Hoje é dia do atleta paraolímpico. Hoje é dia da banana. Olha só, né? Bacana. Uma bananada aí no bicho bom, da sustância. Hoje, profissionalmente, é dia do contador. Olha aí, o profissional que vai estudar aí o patrimônio das entidades, as pessoas físicas, pessoas jurídicas. Dia do contador. Dia de defesa da fauna, né? Olha aí, legal. Na literatura, hoje é o dia do Hobbit, né? Para quem gosta aí de literatura, para quem gosta de ler, quem conhece o Senhor dos Anéis, aquele universo lá. O Hobbit é um personagem pequenininho, não chega a ser um anão, mas é um personagem pequeno que tem os pés cabeludos, é o Frodo do Senhor dos Anéis. Hoje é o dia da juventude do Brasil, então é nosso dia, viu, Jackson? Dia da juventude do Brasil. Dia do rinoceronte, dia do sem carro, né? Olha só. Que tal, Jackson? Jackson, como ele é fitness, né? Ele vem de bicicleta aqui pro trabalho, né? Ele vem de bicicleta. Quando ele tá com preguiça, vem de moto, né, Jackson? Mas tu veio de moto hoje? Que dia que andou 30 km? Tu já andou 30 km de bicicleta hoje? Fazendo exercício de bicicleta. Sério, bicho? Vou dizer, o cabo é pesado. E hoje é dia da web, da internet. Olha só. Então vamos lá. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson? Deixa eu olhar aqui. Eu vou conferir, eu vou fazer uma perícia aqui no aplicativo. O Jackson já fez a pedalada matinal hoje. Tu começou aqui, o horário foi 5:02, foi, bicho? 5 horas e 2 minutos. Essa hora eu tava levantando também, mas não era para andar de bicicleta, não. E aí, tu andou 27 quilômetros em 1 hora e 16 minutos, em uma velocidade média de 21 quilômetros.
Caraca, viu? Botei fé, viu, bicho? Botei fé. É isso aí. Bom dia, povo de Santa Filomena, Rio Grande, Esperantina, Capitão Gervásio Oliveira, Isaías Coelho, dando bom dia aqui pelo chat do IPTV. O Joseni dando bom dia pra gente, nosso professor assistente. Antônio Lailson, bom dia, bom dia. Bom Jesus se conecta conosco aqui pelo IPTV. Inhuma, não é? Padre Marcos Ribeiro Gonçalves, é assim? Ok. Beleza, só um instante, a gente tá fazendo um ajustezinho de câmera aqui. Só um minuto. Beleza. E Jackson, pega aqui esse reloginho e bota ele bem aqui no cantinho direito inferior aqui Isso, bem aí, beleza. Muito bem. Então vamos apurar. Minha gente, na nossa disciplina de hoje de ética e relações interpessoais, vamos tratar de ética e ainda multicultura corporativa. Só que agora a gente vai falar de identidade pessoal e de identidade social. É muito legal o conteúdo da aula de hoje. Vamos falar de muitas tribos na aula de hoje, né? A gente se organiza na forma de tribos, minha gente. Oi, Maria, tudo bem? Bom dia, bom dia. Maria, tu fala, já ia dizer de Pedro II, né, no Piauí. Você já ia dizer que você estava falando diretamente de Pedro II, beleza. E vamos adiante. É muito massa quando a gente fala de identidade pessoal e social. Eu digo isso, minha gente, porque ó, a construção de uma identidade pessoal e social de uma pessoa, ela é para a vida inteira, entendem, minha gente? Ó, por exemplo, povo de Bom Jesus que deu bom dia aqui pelo chat do IPTV. Bom Jesus é a terra do Whindersson Nunes. Se você perceber, o Whindersson Nunes de agora, ele é um Whindersson Nunes diferente de quando ele começou na internet. Começou no YouTube fazendo contando as histórias dele. Vocês sacam isso? E olha que já está com tempo. Eu não sei com quanto tempo que o Whindersson Nunes ele tá rodando aí na rede social. Mas hoje ele é um cara diferente de quando ele começou. Percebam que ao longo do tempo ele vai ajustando a identidade pessoal, social, com base em todas as experiências de vida que ele tem, com base nos ambientes em que ele anda convivendo, nas crenças que vão se modificando ao longo do tempo. É muito interessante. Vejo um Whindersson Nunes assim, bem maduro. É legal demais ver isso, sacam? E profissionalmente, essa é a grande sacada. Isso acaba transbordando profissionalmente. Vejam que a área de atuação dele não é mais humor, ele é muito mais amplo, ele é muito mais completo e ele tem mostrado isso. É interessante. Estou dando o exemplo do Whindersson Nunes porque piauiense, é de Bom Jesus, todos nós conhecemos, a gente admira, e eu sei, a admiração que eu tenho por aquele cara, ela só cresce todo o tempo, entendem? Beleza, minha gente, tudo bem? Então, vamos adiante. Vamos falar sobre várias questões aqui na nossa aula, né? Demonstrar que uma política ética corporativa, né, pode ser na administração pública, pode ser na iniciativa privada, em qualquer segmento, pode ser agro, pode ser industrial, prestação de serviços, comércio, deve contemplar a percepção, a forma de olhar a respeito das características pessoal e social dos colaboradores. Da teoria à prática, vejam, a gente vai recordar um pouco da aula passada, que tratamos de gestão inclusiva, vamos falar sobre identidade pessoal, social, tribos urbanas, né, para a gente poder estar conduzindo a aula de hoje. Ok? Vamos lá.
Eu tenho aqui algumas questõezinhas só para a gente reforçar o que estamos discutindo, o que discutimos na aula passada. A gente está falando de cultura, cultura erudita, cultura popular, né? Como é que essa coisa pode se encaixar no ambiente corporativo, né? Então vejam, assinale a alternativa que contém o conceito de cultura popular. Então, qual seria dessas alternativas aqui? Conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais, ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Seria o conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas. Seria a prática e valores que tiveram origem nas classes dominantes, produção e visão do mundo das elites. Ou seria o conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou populares. Vamos apurar aqui. Letra B. Conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas. Não é? Na base da pirâmide, é por ali que se irradia um conjunto de saberes, valores e normas aí. Né? Vamos adiante. Uma empresa que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possui afinidade cultural com uma organização, ela pode ser considerada uma empresa não multicultural, uma empresa avessa ao multiculturalismo, à inclusão. Sacam? Beleza? Bora imaginar, deixa eu dar um exemplo aqui, bora imaginar um muçulmano que venha trabalhar aqui no Brasil numa empresa e por ele ser muçulmano, ele vai perder aquela vaga de trabalho por falta de afinidade cultural em relação especificamente à religião, entendem? Seria por aí, tá bom? Bacana, beleza? Minha gente, fiquem à vontade. Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para interagir pelo chat do IPTV ou pelo chat do YouTube. Vamos adiante. Né? Uma empresa multicultural é uma entidade que incentiva, ela faz desenvolver, né, e partilha da diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. Minha gente, ao fomentar uma política de inclusão, uma organização, né, os conflitos eles são reduzidos, porque se propicia um clima laboral, um clima de trabalho e satisfação entre os empregados. E aqui qual é o benefício de um modelo multicultural nas empresas? Qual o benefício de um modelo multicultural nas empresas foi descrito acima? Quando uma empresa fomenta essa inclusão, e reduz conflitos porque você tem um ambiente de trabalho legal. Né? O benefício é coexistência entre os diferentes. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Se ser uma empresa respeitosa e aliada da diversidade e que conta com uma política contra a discriminação, ela resulta numa imagem positiva diante da sociedade. Ponto. Muitos clientes preferem adquirir bens e serviços de empresas socialmente responsáveis. Né? Qual é o benefício de um modelo multicultural foi descrito acima? Podemos dizer que nesse contexto é de reputação. Aquela empresa vai ser bem percebida pelo mercado, pelos clientes, pelos fornecedores. Bacana. Bom dia, Pedro II, dando oi aqui pelo chat do IPTV. Carlos Zeus, bom dia, seja bem-vindo. Estamos aqui em mais uma aula de ética e relações interpessoais para o curso técnico em serviços jurídicos. Muito bem. Vamos entrar no nosso objeto de estudo da manhã de hoje, desse começo de manhã de hoje aqui. Eu, vocês, o Jackson e o Joseni. Minha gente, identidade pessoal. Volto a dizer para vocês, isso aqui é uma descoberta de uma vida inteira. Tem gente que chega aos 60 anos de idade e não tem
ainda uma clareza sobre a identidade social, sobre a identidade pessoal. Porque a pessoa, por vezes, ela pode estar vivendo no piloto automático, sem maiores reflexões sobre o que ela faz. Você não para refletir sobre quem é você no mundo, qual é o seu propósito, o que você veio fazer. Aí, a partir daí, a gente consegue, inclusive, identificar o que foi que a gente não conseguiu fazer, por que que não conseguiu fazer. Isso tudo está embutido dentro da construção dessa identidade pessoal. Oi, povo de Júlio Borges, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui, povo de Júlio Borges, começando a falar sobre identidade pessoal. Ok, tudo bem? Por exemplo, quando o Jackson, hoje de manhã, nós já estamos às 7 horas e 16 minutos. Quando o Jackson já me diz que andou quantos quilômetros, bicho? 20? O Jackson já andou 27 quilômetros de bicicleta hoje, antes de chegar no trabalho. Ele chegou de bicicleta e depois ele veio para o trabalho. Isso dá uma pista muito interessante da identidade pessoal do Jackson. Vocês sacam isso? Né? Isso deixa uma pista. Mas vai mais. O Jackson diz assim, emagrecer. Vai mais. Vai, por exemplo, de você não só querer emagrecer, mas você se esforçar para emagrecer. Entende? Tem um bastidor aí. O querer emagrecer é a ponta do iceberg. Tem um negócio mais submerso aí, saca? Eu digo de persistência, eu digo de força de vontade, né? De botar para gerar. Né? Vamos imaginar aqui que a pessoa, inclusive, tenha dificuldades, não consiga emagrecer no ritmo que ela quer. Mas veja, a pessoa está agindo, está trabalhando, né? Não tem aquela coisa de você cair atirando, né? Meio violento isso. Mas é por aí. É quando a gente, às vezes, quer aprender um conteúdo, tem dificuldade, mas a gente está se esforçando para aprender, entende? Faz todo sentido. Bom dia, Clara Vieira. Bom dia, câmbio. Vamos lá, estamos falando sobre identidade pessoal. Né? A identidade pessoal, minha gente, ela define um indivíduo, ok? Por identidade social, permite que uma pessoa possa ser reconhecida, ok? E a gente vai tratar sobre esses assuntos todos na nossa aula de hoje. Bacana? Vamos adiante. Olha aqui, identidade pessoal. Tem aqui uma chargezinha. Sempre vão existir mais pessoas bonitas e mais feias do que você. Tá aqui a frase, né? Aceite e siga em frente. Nessa charge aqui, perceba que no fundo tem um negócio aqui que é o desapego, né? É de você se amar, você se auto-amar, na verdade. É bem isso, né? E essa coisa acaba transbordando. Até porque esses critérios aí, eles variam muito. É uma questão de valores muito pessoais. Então, vejam. Quando a gente fala de identidade pessoal, nós temos a construção do indivíduo, a construção individual do conceito de si mesmo. É um conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre si mesma, sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Entendem? Isso aqui é identidade pessoal. Clara, qual é o grau de profundidade em que você se conhece? Carlos Zeus, qual é o grau de entendimento que você tem sobre você mesmo? Sacam? Maria aí de Pedro II, Antônio Laílson. E aí tem uma observação. A identidade pessoal é construída socialmente, né? Na integração com outros grupos sociais. Né? Não dá para
Você conviver sozinho ou isolado, bora imaginar numa hipótese dentro de uma ilha, aquilo não ajudaria na construção da sua identidade pessoal. Ela vai se reafirmar a partir da interação com outros grupos. Aí a gente vai se conhecendo mais, aí a gente vai colocando filtros no que a gente está vivendo. Ok? Vejam, a gente tem aqui, inclusive, o Estatuto da Juventude, né? O direito das juventudes. Hoje é o dia da juventude, né? Eu acabei de falar aqui. Professor, fala a verdade, eu sou tão secreto que eu mesmo não me conheço, está dizendo o Carlos Zeus, né? Ó, Clara, 95%, prof, massa, ótimo, maravilha. O Carlos já é o oposto, né? Carlos Zeus diz que nem ele se conhece. Você quer uma pista para você ampliar o autoconhecimento, Carlos Zeus? É você literalmente fazer uma lista de como você se comporta diante de algumas situações. E aí você vai descobrir aí você vai reconhecer alguns padrões. Tipo, você é mais introspectivo ou é mais extrovertido? Entende? Você é mais reflexivo ou você é mais impulsivo? Essas perguntas que eu estou te fazendo, elas vão nos ajudando a nos conhecermos um pouco melhor. Sacaram? Câmbio. Mas é isso mesmo. Mas volto a dizer, Carlos Zeus, essa coisa é uma jornada de uma vida inteira. Né? Olha aqui. De acordo com o Estatuto da Juventude, deixa eu botar aqui o marca-texto amarelo. De acordo com o Estatuto da Juventude, ele está em vigor, ele se tornou parte da legislação desde 2014. O Estatuto da Juventude determina que o Estado brasileiro deve garantir às pessoas entre 15 e 29 anos, e induz a criação de políticas públicas para esta população. O Estado brasileiro deve garantir às pessoas de 15 a 29 anos políticas públicas, que atendam a necessidades, aos desejos e dores dessa população. Bom dia, Tiago. Dá 3 pulos aí, Tiago, que tu se esperta. No artigo 21, o jovem tem o direito a... Olha os direitos aqui. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, acesso aos bens e serviços culturais, participação nas decisões políticas, da política cultural, identidade, diversidade cultural e memória social. Esses são alguns direitos que os jovens têm, a princípio, garantidos na lei do Estatuto da Juventude. Isso não necessariamente se materializa, isso não necessariamente a gente vê na prática, mas na lei ela existe. A gente precisa ter essas perspectivas. Carlos Zeus, é interessante, você falou aí nessa sua fala, eu me lembrei de um filme do Batman. Volta aqui para mim, Jackson. Tem um filme do Batman, Batman Begins, e é muito interessante, que também é uma jornada de autodescoberta no filme. E tem uma hora lá que não vou dar maiores spoilers, porque pode ser que tenha gente que não tenha assistido. Mas tem uma hora que a menina pergunta assim pro Batman, né? Quem é você? Ela tá querendo saber qual é a identidade pessoal do Batman. Quem é você? Aí ele diz assim: não sei, não é quem eu sou. Aí ele vai emendar dizendo assim: o que nós fazemos em vida é o que nos define. Ponto. Então ele está dizendo, é óbvio que é preciso que a gente faça uma conexão entre o que a gente faz é o que a gente pensa. Pelo menos, e tanto na dimensão consciente como inconsciente.
O que fazemos em vida é o que nos define. Né? Tem essa frase no filme. É muito legal, é muito interessante. Um outro personagem que trata muito disso é o próprio Homem-Aranha. Toda a história do Homem-Aranha é uma história de autoconhecimento, em que ele tem que definir, de fato, ele é um híbrido, né? Ele é o adolescente que tem que ir para a escola, estudar e fazer prova e tudo mais. Ele quer namorar, ele quer começar a namorar, ele quer, mas ao mesmo tempo ele sofre certas perseguições dentro da escola, mas ele é um cara que tem superpoder que combate o crime. Percebam como é complexo isso, né? E ele tem que definir a identidade dele. E mantém segredo, né? Então, assim, socialmente, ele tem que construir a identidade só para ele. É muito solitário isso por Peter Parker, né? Porque ele é o todo, ele é o Peter e é o Homem-Aranha, mas ele tem que ele tem que segmentar, ele tem que bem, como Peter é assim, como Homem-Aranha é assim. E essa divisão o faz sofrer bastante. É muito interessante a jornada do Homem-Aranha, porque ela está muito conectada com essa construção da identidade pessoal. Por que eu digo isso? Porque se você for comparar com o Homem de Ferro, não é assim. A jornada do Homem de Ferro é outra. Não é essa da autodescoberta. A do Capitão América é outra. A do Homem-Aranha ela é muito específica e ela se conecta muito com a busca, a construção da identidade do jovem. Pode ampliar aí o slide todo na tela, Jackson. Olha aí o Thiago, professor, grande fã do Batman, sou fãzaço do Batman. Eu também amo a Marvel, também, sou apaixonado pelos heróis, né? É verdade. Vamos adiante. E deles a gente extrai muita coisa interessante e até filosófica, né? Olha aqui, no mundo digital, inclusive, minha gente, ele trouxe uma nova concepção de identidade múltipla, multifacetada, né? Isso aqui também acontece na nossa, deixa eu botar aqui, nas nossas redes sociais. A gente tem o indivíduo, né? A pessoa que tem uma única identidade. Olha o Peter, olha o Homem-Aranha. E aí a gente vai ter também o multi-indivíduo, o divisível, o plural, né? São as múltiplas identidades que a gente acaba tendo, né? Aqui, ó. Aí a gente acaba dividindo e expondo isso nas redes sociais. Sacam? Maria das Graças, os super-heróis têm umas diferenças, sim, cada um tem uma jornada, né, diferente, é interessante isso. Por exemplo, no Hulk é de não se aceitar, o Bruce não se aceita enquanto Hulk, então ele passa a história dele toda tentando não ser o Hulk, né? Aí é complexo, né? Já é uma outra pegada. É diferente, porque quando ele vira Hulk, ele fica inconsciente, irracional e começa a destruir tudo que está ao redor dele. Entendem? É por aí. Então, olhem, na pegada digital, aí eu pergunto, qual é a identidade de vocês presencial? E qual é a identidade de vocês no digital? Elas conversam umas com as outras, uma com a outra, ou é completamente diferente? Quem nunca viu, fulano de tal é fake. Né? Por quê? Porque a rede social mostra uma coisa, mas na verdade é outra. Entendem? São esses os dilemas que a gente tem, né, com essa coisa de internet e de redes sociais. O perfil fake, por exemplo, tem contas ou perfis usados na internet nas quais as identidades originais da pessoa elas são substituídas por identidades que não expressam a real individualidade do indivíduo, da pessoa, entendem?
Você olha para uma coisa e vê outra completamente diferente. Sacam? É quem posta muita foto. Bicho, já que tem gente que posta foto que é num filtro, e quando você vai ver a pessoa, é completamente diferente. Tem gente que bota muito filtro nas fotos, aí quando você olha de verdade, você olha assim, oxe, tá diferente aqui. Acontece demais, Jackson. Volta aqui para mim. Na política, né? A gente não tá vendo o cavalete nessa eleição, mas, bicho, nos cavaletes tem político com 90 anos de idade e com foto de 40. É impressionante esse negócio. Bota tanto filtro e faz tanto tratamento na foto que a pessoa não é ela, entendem? É muito curioso esse negócio. Sacaram? Tudo bem? Então, mas vejam, uma jornada é a gente ser autêntico. Quando todo mundo começa a fazer tudo igual, né? Quando todo mundo começa a fazer a mesma coisa, todo mundo fica tudo igual. Sacam isso? Isso nas redes sociais é muito forte. Volto a dizer, quando todo mundo faz a mesma coisa, faz do mesmo jeito, fica todo mundo muito igual. A gente perde a autenticidade. A gente perde a gente não cultiva a nossa individualidade. Aí você me pergunta o que é que faz parte da individualidade da pessoa. Volto a dizer, eu estava falando do Whindersson Nunes no começo da aula. São as experiências que a gente tem ao longo da vida. As experiências do Carlos Zeus são completamente diferentes das experiências da Clara, que são completamente diferentes da experiência da Maria, sacam? Que são diferentes das minhas experiências, que são diferentes das experiências do Jackson. Então, os ambientes em que nós todos, que eu acabei de citar, convivemos, são diferentes. Tudo isso vai se somando na construção da nossa identidade. Sacam? Isso é importante que a gente tenha, e isso é que a gente precisa destacar, tá bom? Beleza? Me lembrei agora quando eu fui no oftalmologista, né? Aí a médica disse assim: vamos fazer a cirurgia da visão para você deixar de usar óculos. Mas aí eu disse para ela, olha, eu adoro usar óculos, eu gosto de usar óculos, então vamos deixar a cirurgia aí de mão e eu continuo usando óculos, porque eu gosto demais. Eu até poderia fazer cirurgia se o meu óculos de fato ele fosse muito grossa a lente. Talvez eu fizesse. Como ainda não é o caso, e espero que não seja, eu continuo usando óculos, porque eu gosto demais. Sem óculos eu fico... né? Não sou eu perco um pouco da minha identidade. Entendem? Engraçado que outro dia eu fui dar uma entrevista e eu uso 2 óculos. Eu tenho esse e tenho um óculos escuro de grau. E aí eu fui dar uma entrevista e era num prédio. E quando eu cheguei, para falar de economia, quando eu cheguei, eu subi de óculos escuro e esqueci esse óculos aqui dentro do carro. Chegou lá na entrevista, aí eu agora pegou, agora eu tô sem óculos. Aí eu dei a entrevista sem óculos, sem enxergar nada, né? E depois eu fui ver, né? Eu dei a entrevista sem óculos, é completamente diferente, é muito estranho, é como se eu quase não me reconhecesse, é assim. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam só. A minha lente é um pouco grossa, tá dizendo o Carlos Zeus. Pois é. E a minha também porque eu tenho muito grau. Ela não chega a ser... Ela é grossa, mas dá para disfarçar, assim. Eu uso óculos aqui tranquilo, sem achar problema. De lado, minha lente fica bem grossa, Carlos. Então, é assim, sacam? Essa coisa da identidade, do digital. A gente precisa, ao máximo, fazer os alinhamentos, alinhar as coisas. O jeito que a gente vive e o jeito que a gente expressa.
O nome, quando a gente faz isso, a gente vive em harmonia. Um perfil fake, uma pessoa que faz e que usa perfil fake, ela é uma pessoa que está em desarmonia. Sacam? Está em desarmonia. Quer ver um exemplo bem prático de perfil fake e presencial? Quando a pessoa é casada e ela tira a aliança em algumas ocasiões. Essa pessoa ela está em desarmonia. Sacam? Ela está com conflito interno. Entendem? Ela parece que está casada, mas não quer estar casada em algumas situações. Mas você está casada, você está em todas as situações. Sacam? Aqui eu estou dando um exemplo muito prático. Estou até saindo de rede social e indo para o presencial. Né? De como a gente, às vezes, pode se apresentar com um perfil fake. Né? Quando você finge presencialmente que é uma coisa, quando na verdade você é outra. Entendem? E isso, ó, as máscaras aqui, ó, a imagem aqui. Qual é a máscara que eu vou usar hoje? Aí tem a máscara aqui sorridente, tem uma máscara aqui mais tímida, tem uma máscara aqui mais zangada. Como é que eu vou? Qual é a máscara que eu vou usar hoje? E aqui no mundo digital, né, por que as pessoas criam os perfis fake? Povo de Vera Mendes, bom dia, bom dia. Olha aqui, polos conectados conosco. Vera Mendes, São Lourenço, Santa Filomena, Rio Grande do Piauí, Pedro II, Padre Marcos Júlio Borges, Joaquim Pires, João Costa, Isaías Coelho, Yuma, Esperantina, Capitão Gervásio Oliveira, Campinas do Piauí, Caldeirão Grande, Bom Jesus, bom dia, bom dia. Beleza? Então, por que às vezes as pessoas criam... O Carlos Zeus está falando de Aroazes. Beleza, Aroazes, bacana demais. A cidade onde está enterrada a cabeça da baleia, Aroazes. Então vejam, por que às vezes as pessoas criam perfil fake? Pode acontecer de estar com uma baixa autoestima ou uma insegurança pessoal, pode ser isso. Fingir ser alguém que não é porque a vida que leva não o permite ter determinadas aberturas, né? Pode ser isso, sacam? Deixa eu botar aqui, opa, passei demais. Apagar aqui e botar outra cor. Fingir ser alguém que não é, né? Isso acontece muito na hora. Todo mundo gostaria de ter mais, por exemplo, conforto financeiro. Aí quando não tem, aí a pessoa vai lá e finge que tem, sacam? Olha aqui em Pedro II a galera tá falando, para dar o golpe, né? Para stalkear também, né, povo de Pedro II? É um outro exemplo de perfil fake. Acontece demais. Para dar golpe, para stalkear, você vai, né, fuçar lá as redes sociais do outro e não deixar claro que é você que está querendo apurar, que você está acompanhando, que você está olhando, né? Beleza? Joana Oliveira, aqui de João Costa, bom dia, bom dia. Em Pedro II nós temos aqui, quem comentou a história de dar o golpe ou para stalkear são os alunos Tainá e o Ângelo. Beleza, minha gente? É verdade. E não está aqui, né? Mas está corretíssimo. É a possibilidade de agir sem ser alguém diferente, né? E ser alguém diferente do que demonstra no cotidiano para as pessoas ao redor. É um outro exemplo de o porquê se usam perfis fakes. Nós temos outro aqui, que é a falta de coragem de assumir realmente quem é, de ser livre para agir como quiser, né? Sem precisar sofrer. É porque ser julgado pelos outros é uma coisa ruim, é uma coisa difícil. Então, muita gente cria um perfil fake para de fato, o fake publica o que realmente a pessoa é, mas ela não tem coragem de se assumir porque não quer ser julgada, não quer
você vai ser elogiado por alguns, mas você vai ser condenado por outros e não quer passar por isso. Tá bom? Pode acontecer. E como disse aqui o Ângelo e a Tainá, para stalkear os outros aí. Acontece também. Não é? Vamos adiante. Pode ser para divertir-se e conhecer novas pessoas, pode acontecer isso. E aí a gente conhece outras pessoas de diferentes lugares, é possível acontecer. Nós temos também para atender a necessidades não satisfeitas na vida real, como a gente de repente se sentir amado, se sentir apreciado, só que usando um outro perfil e não o seu de verdade. Mas no final das contas, percebam, qualquer tipo de criação de um perfil fake é ilusão, é luzes e fumaça, minha gente. Testar hipóteses prévias de como eu seria tratado se eu tivesse a aparência de alguém famoso. Essa é uma possibilidade. Controlar e checar o comportamento do parceiro, seja do marido, da esposa, ou da... Sacam? Quando você vai fazer isso, checar esse comportamento, aí você se faz passar por outra pessoa, quando você não tem confiança na outra. Também é um motivo, né, expressar-se de maneira ríspida, querer se identificar de alguém sem ser identificado. Pode acontecer isso também. Tá bom? Beleza? Motivos para se usar perfis fakes. Mas nada disso justifica, não é? Volto a dizer, é ilusão, é luzes e fumaça. Nós temos aqui uma chargezinha. Naquela manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, virei uma besta quadrada. E agora o que é que eu faço? Já sei. Comentários na internet. Vamos adiante. Minha gente, na identidade pessoal, pode voltar aqui para mim, Jackson. Na identidade pessoal, entra aquela pegada, né, de que como você pensa, como você é quando ninguém está lhe olhando. Isso aqui é importante. É uma reflexão ética e é uma reflexão também moral, ética e pessoal. Entendem? Então, a gente precisa, na medida que a gente se aceita, a gente acaba se tornando mais livre. Tem uma coisa interessante, alguns idosos costumam dizer isso. Eu cheguei numa idade que eu não... A pessoa começa a ser muito sincera e ela começa a dizer assim, eu não tenho mais para quem prestar contas, então eu vou lá e falo. Tem gente que só vai exercer literalmente a liberdade de ser quem é quando já está muito idoso, né? Essa é uma coisa curiosa, é muito semelhante. O Carlos Zeus está dizendo aqui, eu tinha uma conta fake, não Facebook, para selecionar alguns amigos, né? No Facebook, para selecionar alguns amigos, né? Era o Carlos Zeus que usava. Um outro uso, né, Carlos Zeus? Um outro motivo para se usar, uma outra motivação que a pessoa pode usar para criar uma conta fake, né? E a gente tem no Facebook, no Instagram, a gente tem no Twitter, né? Rola muito dessas práticas. Vamos adiante. Vejam só, identidade social. Essas coisas, elas se conectam. Uma coisa acaba transbordando na outra, né? E a identidade social? Vamos apurar aqui o que é que ela nos diz a respeito. A gente pode ter aqui, né, olhem só, as diversas tribos, né? Olhem aqui, perfis diferentes, né, das pessoas. Que tipos de músicas... tem uma coisa legal. Volta aqui para mim, Jackson. Eu não sei se eu já mencionei aqui em aula para vocês.
Mas eu vi um filósofo uma vez falando, dizendo assim, não é o leitor que interpreta o texto, não é o ouvinte que interpreta a música. Na verdade, é a música que interpreta o ouvinte, é o texto que interpreta o leitor. É aquela experiência de leitura ou de ouvir uma música que vai nos despertar. De repente, numa música, de repente aquela experiência auditiva desperta nojo pela letra da música. Ela pode nos despertar indignação e raiva. Ela pode nos despertar, né, a emoção da saudade, né, da paixão. Entendem isso? É a música que tira aquilo ali de dentro da gente. Por vezes é o texto. Você lê um texto e você diz assim, caraca, isso aqui é o que eu estou pensando, mas não escrevi. Parece que esse texto aqui está falando comigo. Entendem, minha gente? Então, vejam, é interessante nas pistas lá do autoconhecimento, né? Inclusive, Carlos Zeus, quais são os tipos de música que você gosta? Quais são os tipos de livros que você gosta? Ou, de repente, a pessoa não gosta de livro, gosta de praticar esporte. Qual tipo de esporte? Às vezes a pessoa gosta mais de dançar. Às vezes a pessoa gosta mais de... Sacam? Que tipo de leituras, que tipo de assunto te chamam mais a atenção? Às vezes a pessoa gosta mais de coisas religiosas. Às vezes a pessoa gosta mais de... Aí vamos lá, nos tipos de música são as várias. Quais são os filmes que você gosta de assistir? Você é eclético e assiste de tudo? Ou, de repente, eu gosto só de filme de terror? Ou eu não quero nem saber de filme de terror. Eu gosto de comédia romântica. Ou, então, eu gosto de filme de ação. Sacam? Essas coisas são os filmes são os textos, são as músicas que vão nos despertar essas emoções íntimas. Então, o que a gente gosta dá muitas pistas de quem nós somos. Sacam isso, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Eu gosto muito mais de filmes de ação e terror, não é? Tá dizendo o Carlos Zeus. E não é que no filme de terror a pessoa não tenha medo, mas a pessoa se condiciona a assistir o filme, né? Você tem que ter coragem para assistir um filme de terror, não é? É engraçado. Volta aqui para mim, Jackson. O Jackson está dizendo que não assiste filme de terror. Outro dia, eu estava assistindo um filme de terror. O nome dele é Livrai-nos do Mal. Carregadíssimo o filme. Ele é com um ator que eu gosto muito, que o nome do ator é o Eric Bana. Eric Bana. E aí, no filme lá, ele trata da questão de exorcismo. Aí lá no final, tem uma cena, na cena final, Carlos Zeus, que o cara lá tá sendo possuído. E tá o padre e o policial. Eles têm que fazer alguma coisa. Aí o filme carregado. Você assiste o filme, você fica assim, ó. Tenso, né? E aí o cara lá tá sendo possuído e o padre diz pro policial, né? Vai lá, segura ele. Rapaz, eu para aliviar o filme, eu mesmo pensei, assim, vai tu, doido. E minha esposa, a gente começou a rir com essa história. O filme de terror, muito tenso, a gente começou a rir com ele. Vai tu, doido, vou nada. Se eu fosse o policial no filme,
Eu não iria agarrar o outro lá. Eu mesmo, vai tu, padre. Eu mesmo não. Então, a gente começou a rir. É muito engraçado. Porque a gente começou a rir num filme de terror, né? É Quebrada do Gelo. Porque e é interessante. Tem uma outra passagem legal, que é do Harry Potter. Do filme do Harry Potter. Tem num dos livros do Harry Potter, eles têm que aprender a enfrentar o bicho papão. E aí tem o guarda-roupa fechado, e quando abre, o bicho papão vira o que você mais tem medo. Se você tem medo de aranha, ele vai virar uma aranha. Se você tem medo de altura, o bicho papão vai virar um prédio alto, você caindo de uma altura grande. São vários os medos. E aí, qual é a estratégia? E aí já estou dizendo para vocês, eu aprendi isso no Harry Potter, viu? Como é que você enfrenta um medo? Quando você pega aquela situação de medo e coloca ela de uma forma engraçada. Aí você começa a rir e o medo vai embora. O medo passa. Ou pelo menos você consegue enfrentá-lo de uma forma mais interessante. Qual é a estratégia lá no livro que o personagem lá usa para enfrentar o medo de aranha? Ele imagina a aranha com patins. Então a aranha começa a escorregar. E começa a escorregar e cai no chão. Então, ali foi um medo que um personagem usa para enfrentar. Ali foi uma estratégia de deixar engraçado um medo e para que ele enfrentasse um medo. Entendem? Agora, essa coisa é muito de autoconhecimento. Você conhece os seus medos? Do que é que você mais tem medo? Carlos Zeus, Clara, Maria, ou o Xavier lá de São Lourenço. Não é o Xavier, é a profa Eliane Xavier, que está lá em São Lourenço. Profa, do que é que você tem medo? Faça uma lista dos seus medos e pense em formas de como enfrentar os seus medos. Povo de Pedro II, povo de Bom Jesus, povo de Joaquim Pires, de Capitão Gervásio Oliveira. Isso é autoconhecimento. Faça uma lista dos seus medos. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. E aí eu estava falando do que a gente gosta, né? Estava falando de séries, filmes, músicas, livros. Eles ajudam a gente, ao Carlos Zeus. Música, só gosto de poesia acústica e rock. Carlos Zeus, se você gosta dessa poesia acústica, sugiro você, se você não já conhecer, né? Teatro Mágico, ok? É o nome da banda, Teatro Mágico. Você conhece? É poesia acústica, do jeito que você está falando aí. Não é rock, é poesia acústica, música bem melódica. Professor, até agora não encontrei nada que eu ficasse com medo. Não, rapaz, você presta atenção. Viu? Presta atenção. Tem coisas que vão lhe despertar, você ainda não encontrou, de fato. Você talvez não tenha vivenciado ainda, né? Até agora, você está dizendo, né? Experiências que te coloquem, que te botem medo, né? Beleza, como é? Agora, Carlos Zeus, de fato, Carlos Zeus, agora, se a gente se isola das experiências, aí a gente acaba não testando o medo, né? Aí a gente não sabe que tem. Tem isso também. Identidade social, minha gente, são as características atribuídas a um indivíduo pelos outros. Procure depois, Carlos Zeus, no YouTube, Teatro Mágico. É poesia musicada e acústica. Talvez você goste. Depois você me diz. Identidade social, minha gente, são as características atribuídas a um indivíduo pelos outros. É uma categorização. Por exemplo, na matemática a gente vai estudando os conjuntos. Você vai ter o conjunto de letras do alfabeto. Ou você vai ter o conjunto dos números naturais
né? Sacam? Ou você vai ter um conjunto de variáveis, isso da matemática. Então, identidade social é essa categorização também, né? Por exemplo, o título profissional de médico, quando atribuído a um sujeito que possui uma série de qualidades pré-definidas no contexto social, que são atribuídas aos indivíduos que exercem essa profissão. Por exemplo, vocês são estudantes do curso técnico de serviços jurídicos. Isso é parte da identidade social de vocês. Vocês colocam isso nas redes sociais de vocês, no Instagram, no Facebook, porque vocês serem estudantes do curso técnico em serviços jurídicos, isso diz um pouco sobre a identidade de vocês, sobretudo da identidade social. Entendem isso? Eu sou professor, beleza. Eu sou economista e isso me dá uma identidade social. E eu me apresento como? Eu escrevo texto na internet, eu dou entrevista, eu dou aulas sobre o assunto. Então, eu sou reconhecido como economista e como professor. E também, mais especificamente da minha identidade social, como professor do canal Educação. Entendem? Aí é mais uma camada nessa minha identidade social. Como também é mais uma camada eu ser o pai do Arthur, eu ser o pai da Mérida, entendem? Então, assim, isso é mais uma, são mais camadas da minha identidade pessoal. Minha gente, eu estou chegando aqui às 8 horas. Eu vou para um breve break. Já já a gente continua esse nosso papo massa.